Irmãos, vamos ler junto esse versículo de Efésios, capítulo 3. Efésios 3, versículo 4. Que tal nós levantarmos para lermos juntos, irmãos? Amém? Pelo que, quando leis, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Amém. Gostaria de orar com os irmãos mais uma vez, tá bom? Pai, abençoa esse tempo de comunhão na palavra. Amém. Nos dá entendimento da palavra. Sim. Nós queremos, Senhor, acolher a Tua palavra com mansidão. Sim. Senhor, livra-nos de resistirmos ao Teu falar. Sim. Livra-nos de um coração endurecido, Senhor. Prepara, Senhor, a terra do nosso coração. Ó Senhor, Tu és o semeador, Sim. aquele que sai a semear a semente da Tua palavra nos nossos corações. Sim. Livra-nos de termos um coração como a beira do caminho, um solo endurecido, pisoteado pela correria dessa vida. Ó Senhor, livra-nos, Senhor, de estarmos tão agitados a ponto da Tua palavra não poder penetrar nos nossos corações. Ajuda-nos a nos aquietar na Tua presença. Afofa a terra do nosso coração. Ó Senhor, nós também oramos para que o Senhor retire as pedras. Ajuda-nos, Senhor, a confessar pecados. Ó Espírito Santo, vem e molha a terra do nosso coração. Ó, queremos ter uma terra que é regada pelo Teu Espírito. Uma terra onde a Tua palavra cai e tem condições de criar raízes profundas. Livra-nos, Senhor, da superficialidade. Livra-nos, Senhor, de um viver apenas aparente. Livra-nos, Senhor, de performance, de vivermos de performance, de apresentações, de aparência. Ah, Senhor, leva-nos a desfrutarmos o Senhor na intimidade, a conhecermos o Senhor na profundidade e permitir também que o Senhor possa penetrar em nós, no mais profundo do nosso ser, Senhor. Senhor, livra-nos de termos reservas diante do Senhor. Senhor, também, Senhor, quanto aos espinhos, arranca. Senhor, não queremos andar preocupados com as coisas dessa vida, preocupados quanto ao que comer e vestir, e nem queremos andar, Senhor, iludidos pelas riquezas. Ó Senhor, nós não queremos, Senhor, viver, Senhor, cobiçando as coisas desse mundo. Ah, Senhor, ajuda-nos a enxergar de fato aquilo que tem valor. Ó Senhor, nós queremos Te dizer, Senhor, que nós preferimos ter tesouros nos céus do que acumular tesouros na terra. Ó Senhor, nos ensina mais a respeito disso, de como podemos acumular tesouro nos céus. Senhor, livra-nos de sermos loucos, de vivermos como loucos. Ó Senhor, que apenas aumenta o celeiro, ó, mas que a alma está perdida. Senhor querido, nós confessamos, Senhor, o nosso coração ele ainda é muito atraído pelas coisas desse mundo. Ó Senhor, nós desejamos muitas coisas ainda deste mundo. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar o Teu reino, estarmos dispostos a abandonar tudo se necessário, Senhor, para podermos viver para Ti. Pai, nos ensina o que significa de fato viver para o Senhor. Nos explica
edifica nessa noite. Sim. Ajuda-nos a chegar a uma compreensão maior do significado do que é viver para Cristo. Ó Senhor, queremos viver para Ti. Amém. 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 Amém, irmãos? Nós vamos dar continuidade à palavra da semana passada, e o ponto de partida daquilo que nós temos compartilhado é este versículo de Efésios. Já faz algum tempo que nós temos considerado essa palavra de Paulo a respeito do mistério de Cristo. Então, nós já vimos em outras palavras, e eu creio que o Senhor já nos tem instigado a buscar compreensão, conhecimento, revelação. Quando a Bíblia fala de mistério, mistério é algo oculto que precisa ser revelado. Deus tem prazer em revelar, mas para quem é que Deus revela os mistérios? É para aquele que busca. Aquele que busca, acha. Então, eu acredito que o Senhor já tem nos instigado a isso. E se isso ainda não tem sido, se você não tem sido instigado o suficiente, eu gostaria de encorajar todos a isso. Como é que nós podemos buscar uma compreensão maior do mistério de Cristo? Gostaria de lembrar, irmãos, de duas coisas práticas. Uma é oração, e outra é o estudo da palavra. O irmão Antônio, ele veio compartilhar aqui e ele nos encorajou quanto à leitura da Bíblia, porque a Bíblia nos ajuda de fato a enxergarmos, a compreendermos quem nós somos e quem Deus é. Os irmãos têm lido a Bíblia? Não precisa levantar a mão não, mas se a tua Bíblia tem ficado fechada no carro para ser usada apenas na reunião, ou fica guardada e só pega no dia da reunião, eu quero te encorajar a ler a Bíblia. A leitura da palavra com oração vai te levar ao conhecimento deste mistério. O Senhor, Ele tem prazer em fazer isso, em revelar os mistérios dele, os mistérios da sua vontade, os mistérios de Cristo para aqueles que buscam. E o mistério é de Cristo. Então, o tema que o Senhor tem nos levado a considerar há algum tempo é a centralidade de Cristo no propósito de Deus. Em Efésios 1, lembrando esse versículo, vamos ler novamente, irmãos? Desvendamos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nesse início de Efésios, Paulo está falando da vontade de Deus. Aqui está falando da obra do Pai, de que o Pai está nos desvendando o mistério da sua vontade. Onde é que está o beneplácito, o bom prazer do Pai? Quando nós falamos de Deus Pai, qual é o prazer dele? O prazer dele é de que todas as coisas possam convergir, possam estar voltadas para Cristo, para o Filho. Então, nós vemos aqui que o Pai, ele tem prazer em agradar o Filho. E o seu desejo, o seu coração é que Cristo seja o centro do nosso viver, Cristo seja o centro das nossas reuniões, Cristo seja o centro da nossa vida, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós buscamos, a razão da nossa existência, o motivo maior para o qual nós vivemos, Cristo como centro. Essa é a vontade de Deus. E em Colossenses 1, nós vimos já na semana passada
alguma coisa, só quero dizer algo antes. Esse trecho, ele é um tratado a respeito do Senhor Jesus. Paulo ele vai discorrer aqui no capítulo 1 de Colossenses, por vários versículos a respeito de Cristo, da excelência da pessoa de Jesus Cristo, da excelência da obra de Jesus Cristo. O assunto daquilo que Paulo está falando aqui é Cristo Jesus. Irmãos, qual tem sido o assunto das nossas conversas? Que o Senhor possa também guardar o nosso coração e livrar o nosso coração de vivermos apegados à pregação moderna. Ontem nós estávamos ouvindo uma palavra, o irmão estava lembrando aquele versículo que nos últimos tempos as pessoas iam procurar pregações para ouvir. Estou dizendo com as minhas palavras aqui, cada uma segundo o seu próprio interesse. E eu vou falar para os irmãos, hoje pela internet é tão fácil de entender isso. Existe pregação para todo gosto. Só que infelizmente, existem pregações que você ouve pregações de 1 hora, 1h30, e durante nenhum tempo você ouve o nome de Jesus. Pregação que você ouve do início ao fim, e que coloca você para cima, te motiva, te faz considerar os seus sonhos, mas durante momento nenhum você ouve o nome de Jesus. Irmãos, o encargo de Paulo que ele está falando aqui é sobre Cristo Jesus. Que os nossos olhos nessa noite possam estar voltados para Cristo Jesus, porque é Ele de fato que pode mudar a minha vida, mudar a sua vida. É Cristo quem salva, é Cristo quem liberta, é Cristo quem cura, é Ele quem realizou a redenção, é Ele quem morreu por perdão dos nossos pecados, é Ele quem é o Senhor, o Rei. E é quando nós olhamos para Ele que a nossa alma de fato vive. Que os seus olhos não estejam voltados apenas para mim nessa noite, mas que os seus olhos estejam voltados para o Senhor Jesus. Amém. Aqui em Colossenses 1,13, Paulo começa falando ainda do Pai, dizendo que o Pai ele nos libertou do império das trevas. Isso é algo que o Pai fez. Existe um império das trevas, nós vimos isso na semana passada. Existe uma atuação desse império das trevas. Nós vivíamos neste império das trevas. O império das trevas é governado pelo Deus deste século, é governado por Satanás. E ele cega o entendimento das pessoas. Mas o Pai, graças a Deus, Deus Pai, é um Deus amoroso. É um Deus que nos ama, é um Deus que ama o homem. Quando eu penso em Deus e considero toda a grandeza de Deus, eu tremo. Mas quando eu considero que esse Deus tão grandioso, Ele é um Deus de amor, irmãos, o meu coração bendiz ao Senhor. Deus, Ele planejou algo, Ele criou o homem desobedeceu a Ele, o homem se perdeu, o homem foi corrompido, o pecado entrou no homem, mas ainda assim, Deus amou a humanidade de tal maneira, que Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas receba a vida eterna. Amém. O homem, por causa dessa condição caída, ele se tornou escravo do pecado. Mas aqui Paulo está falando que o Pai, Ele nos transferiu, aqueles que creram, Ele nos transferiu para o reino do Seu Filho amado. E esse Filho amado, agora Paulo está dizendo quem Ele é. Esse Filho amado é aquele, no versículo 14, que diz que realizou a redenção. Em Efésios 1,7, que é
a epístola irmã de Colossenses, é um versículo muito parecido com Colossenses 1,14. Lá diz que Jesus, ele realizou a redenção pelo seu sangue. A palavra redenção significa um pagamento de um resgate. É como um pagamento de um resgate por alguém que está numa condição de escravo. A Bíblia diz que nós nos tornamos escravos do pecado. Mas o Filho amado do Pai, aquele que foi enviado pelo Pai, aquele que em tudo foi obediente ao Pai, ele veio à terra com uma missão de realizar a redenção pela humanidade. Ele pagou o preço para o nosso resgate. E que preço foi esse? Foi preço de sangue. E esse valor que ele pagou foi para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Esses versículos estão falando da obra de Jesus. Jesus, ele é o Filho amado. Ele é o Filho amado do Pai. O Pai, quando olhou para ele, quando ele estava sendo batizado, ele falou a respeito do Filho: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Sabe por quê? Porque Jesus, em tudo ele era obediente ao Pai, em tudo ele agradava ao Pai. Mas por que foi necessário Jesus morrer? Por minha causa, por tua causa, por causa do nosso pecado. Nós precisávamos de perdão. Perdão de quem? Perdão de Deus. Por que nós precisávamos de perdão? Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito. E o que é o pecado? Senão aquilo que ofende quem Deus é. Mentir é pecado? E por que é tão errado mentir? Porque Deus é a verdade. Porque Ele só fala a verdade, Ele é verdadeiro. E a mentira é algo contrário àquilo que Ele é. O adultério é pecado? E por que adulterar é tão ofensivo assim a Deus? Porque Deus é fiel. Ele é fiel. E todo tipo de pecado é uma ofensa àquele que nos fez, àquele que nos criou. Os irmãos entendem isso, irmãos? Eu poderia falar aqui de muitos pecados. E todos eles ofendem quem Deus é. Nós nos tornamos pecadores, contrários a Deus. Nós precisávamos de perdão. Então Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus, aquele perfeito, aquele que viveu nessa terra sem cometer pecado algum. Em tudo Ele foi obediente ao Pai, mas Ele foi até a cruz, para que eu e você pudéssemos receber perdão de Deus, porque essa é a justiça de Deus. A palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então louvado seja o Senhor, porque em Jesus nós temos a redenção, e em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Daí o versículo 15 fala assim, a respeito agora da pessoa de Jesus. Diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Quero avançar um pouco aqui. Ele é a imagem do Deus invisível. O que isso significa? Que Jesus, Ele é a expressão do Pai. Os irmãos estão lembrados? Filipe certa vez falou assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus, o que Ele respondeu para Filipe? Filipe, eu estou aqui já andando com vocês há tanto tempo,
E você não entendeu ainda que quem olha para mim, quem vê a mim, o que ele vê é o Pai. Isso porque Jesus, ele é a expressão exata do Pai. Se existe uma fotografia perfeita de Deus, é Jesus. Ele é a imagem de Deus, ele é a cópia do Pai. E qual que é o propósito de Deus? É que nós sejamos conformados à imagem de Jesus. Tem vários versículos que falam isso. Eu quero pedir para um irmão, enquanto eu estou falando algumas coisas aqui, alguém abre, por favor, em Romanos 8:29, alguém abre em 2 Coríntios 3:18 e outro em Colossenses 3:10, enquanto eu estou falando algumas coisas aqui. E daí, a hora que abrir, eu vou pedir para levantar para ler, tá bom? Todos esses versículos que nós vamos ler, eles falam desse propósito de Deus, de que nós sejamos conformados à imagem de Jesus. E o que isso significa? Existe um ministério para jovens, de um irmão aí, que ele chamou de Jesus Cop. Significa cópias de Jesus. Na verdade, este é o propósito de Deus. É de que nós nos tornemos cópias de Jesus. Sabe quando de fato vai existir uma revolução neste mundo? Quando de fato existir uma geração que é uma cópia de Jesus. Sabe quando de fato nós vamos nos tornar, nós vamos transtornar o mundo? Quando de fato nós nos tornarmos uma cópia de Jesus. Esse é o propósito de Deus. Alguém achou Romanos 8:29? Você levanta e lê, por favor, Marco. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Então está falando aí de Deus. Ele nos predestinou para quê? Ele nos fez com qual destino? Sermos conformados à imagem do seu Filho. Quem achou 2 Coríntios 3:18? Por favor. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando no Espírito a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, sua própria imagem, como pelo Espírito, pelo Senhor, pelo Espírito. Amém. Esse versículo então fala de um processo que todos nós que nascemos de novo, nós estamos participando. Fala de nós estarmos sendo transformados. Irmãos, ser conformado à imagem de Jesus não é algo na nossa experiência que acontece de um dia para o outro. Talvez você já tenha recebido Jesus como seu Salvador, mas considere isso. Esse foi apenas o primeiro passo. Qual é a expectativa de Deus em relação a mim e a você? É que nós sejamos conformados à imagem de Jesus, nos tornemos iguais a Jesus. Você pode falar algumas coisas sobre Jesus, como Jesus era no seu ministério aqui nessa terra? O que você pode falar a respeito de Jesus? Como Jesus era? Por favor, me ajude. Jesus era humilde. Então o que significa ser conformado a Jesus? Ser humilde. Como Jesus mais era? Amável. Ele era amável? Extremamente amável. Quando Jesus ele olhou para Pedro, depois que Pedro negou ele, aquela terceira vez, eu não sei como é que você imagina esse olhar de Jesus para Pedro. Será que aquele olhar de Jesus para Pedro, depois de Pedro ter errado, e Jesus tinha dito que ele ia fazer isso, será que o olhar de Jesus para Pedro foi algo assim? Será que o olhar de Jesus para Pedro foi algo assim? Você pode imaginar como foi o olhar de Jesus para Pedro? Que fez Pedro sair e chorar amargamente, mas chorar de arrependimento. Jesus ele era amável não só nas palavras, mas até mesmo no seu olhar.
E o desejo do Pai é que nós possamos nos tornar igual a Jesus. Como é que Jesus tratava os mendigos? Como é que Jesus tratava as pessoas necessitadas? Como é que Jesus tratava aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade? Como é que Jesus tratava aquelas pessoas que eram desprezadas por todo mundo e que alguns mandavam eles calarem a boca e até apedrejavam se aproximassem? Como é que Jesus tratava os portadores de necessidades especiais? Era com descaso? Era com indiferença? Como é que Deus espera que nós tratemos todos esses tipos de pessoas que eu citei aqui? Irmãos, nós estamos no processo de sermos transformados. E é neste objetivo que o Senhor quer chegar. Colossenses 3,10, quem achou? Por favor, Antônio. Nos revestiste do novo homem, preparados para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Então está falando de um novo homem que é segundo a imagem daquele que nos criou. O propósito divino é que nós nos tornemos conformados a Jesus Cristo. Jesus, Ele é uma cópia do Pai. E o desejo do Pai é que nós nos tornemos uma cópia de Jesus. Amém. Jesus, Ele é o nosso modelo. Paulo, na sua experiência, na sua ousadia, ele pôde dizer assim: sede os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo Jesus. Aleluia por isso. Avançando, irmãos, Paulo começa a falar agora da relação de Cristo com a criação. Aqui fala assim, vamos ler juntos? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Talvez, nesses últimos meses, o versículo que tem mais falado no meu coração seja esse versículo 16 aqui. É um versículo que tem ficado bastante no meu coração, porque ele explica a origem de todas as coisas. Todas as coisas existem, a origem de todas as coisas é em Cristo Jesus. Como é que tudo veio a existir? A Paula falou que pesquisou sobre as estrelas, e existe um macro-universo, que se você olhar para ele, como a Paula disse, nos faz sentir pequenos. Com certeza, se você olhar para o macro-universo, e tem vídeos no YouTube que é legal assistir, pesquise sobre o micro e o macro-universo. Então vai aumentando, vai fazendo você considerar tudo que existe no universo. Quando você olha para essa imensidão do universo, como é que tudo isso veio a existir? Como é que as estrelas surgiram? Como é que os animais surgiram? Como é que as árvores surgiram? Como é que o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico veio a existir? Como é que o homem veio à existência? Existem várias teorias, mas existe só uma verdade. A verdade é que Jesus Cristo, Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, e tudo foi criado para ele. Irmãos, esse versículo tem me feito considerar bastante qual é o sentido da minha vida. Irmãos, qual que é o sentido da nossa vida? Talvez nós possamos achar que o sentido da nossa vida é o trabalho. E algumas pessoas se dedicam bastante ao trabalho, a crescer profissionalmente,
porque o trabalho traz realizações, te traz sucesso, te permite conquistar coisas. E algumas pessoas, elas vivem uma vida inteira devota ao trabalho. Será que essa é a maior razão da nossa existência, irmãos? O trabalho? Algumas pessoas acreditam, ou pelo menos vivem assim, o viver delas demonstram isso, acreditam que o sentido da vida é a busca por prazeres. Então busca constantemente o prazer. A pessoa acorda, o que é que eu posso fazer para ter prazer nesse dia? Então o encontro de prazeres é o sentido da vida delas. Então se esforça para ir em bons restaurantes, fazer viagens, conquistar coisas, comprar coisas, e busca entretenimento. Eu te pergunto, você, eu acredito que tem experiência com isso. Eu tenho certeza que muitos aqui são trabalhadores. Meu pai é uma pessoa trabalhadora e ele ensinou eu e os meus irmãos a serem trabalhadores. Então nós trabalhamos. O Vitor trabalha bastante, eu trabalho bastante, o Duque trabalha bastante. Nosso pai nos ensinou a ser trabalhadores, a trabalhar. E você também tem experiência do trabalho, mas eu pergunto para você: isso tem preenchido o vazio que existe dentro de você? O trabalho é capaz de preencher o vazio que existe dentro de você? Também não quero ser hipócrita, irmãos. Se eu tivesse condição, eu gostaria também de viajar para muitos lugares. Se eu tivesse condição, eu gostaria de conhecer muitos lugares. Gostaria de visitar muitos lugares. Recentemente eu fui para Ninfo de uma turma e os meus alunos me deram de presente um vale para ir lá no Caçador. R$200 de vale. Eu não quero ser hipócrita. Muito bom. Gostei muito. Então daí você vai lá no Caçador, tem todas aquelas opções, tem comida japonesa, que a Lídia gosta, e tem também carneiro, e tem também javali, tem carne de tudo quanto é tipo, não é? Daí, quando a gente vai lá, você vai até assim, nem toma café, né? E aproveita bastante, não é? Volta até passando mal. Você já fez isso também, não fez? Os irmãos entendem que eu não estou querendo ser hipócrita aqui, mas eu te pergunto, ainda que você tenha buscado muitos prazeres, o seu vazio tem se preenchido com essas coisas? As respostas, você tem pensado, você tem questionado a respeito do sentido da vida? Essas coisas de fato é a razão maior da nossa existência? Irmãos, nós podemos, e talvez existam pessoas que estão perdidas num viver baixo de pecado. Então elas vivem pecando, elas rejeitam a existência de Deus. O Salmo diz o insensato no seu coração não a Deus. E por que ele nega a existência de Deus? Para viver na prática de iniquidades. Por isso a vida dele realmente, como o Antônio falou, é uma vida miserável e infeliz, ainda que ele não se dê conta disso. Mas existem também muitas pessoas que também vivem uma vida miserável, ainda que alcancem sucesso, realização profissional, compre várias coisas. Mas quando nós olhamos para a palavra e lembramos de Salomão, como o Antônio também compartilhou, o que Salomão fala? Eu não neguei nenhum prazer. Tudo que os meus olhos viu e desejou, eu tive. Muitos carros, muitos cavalos, muitas mulheres. Ele experimentou de tudo. Mas o que
é que Salomão falou? Tudo é vaidade, e tudo é correr atrás do dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, Cristo, Ele nos criou, e Ele nos criou com um propósito, que era nós vivermos para Ele. E é somente quando o homem vive para Ele, vive para Jesus, que ele realmente experimenta o sentido da sua existência. Você tem paz, você tem prazer em estar na presença do Senhor? Você percebe isso? E uma coisa que eu fiquei me perguntando hoje à tarde, irmãos, é: o que é viver para Cristo? O que significa viver para Cristo? Porque talvez nós falemos, o sentido da vida é viver para o Senhor. Mas o que é viver para o Senhor? Você já se perguntou por isso? Será que viver para o Senhor é nós não sairmos desse local de reuniões e ficarmos aqui em 24 horas de reunião? Enquanto nós estamos na reunião, nós estamos vivendo para o Senhor? Então ou não? Diga com ousadia aí. Vir para as reuniões é viver para Cristo? Lógico que é. Mas será que viver para Cristo é apenas isso? Só viver nas reuniões? O que é viver para Cristo? Você já se perguntou? Em Mateus 25 está falando da volta de Jesus, quando Ele vier e estabelecer o seu trono na glória. Então todas as nações vão comparecer perante Ele, e Ele vai separar, como um pastor separa cabrito de ovelhas. É o que fala lá em Mateus 25, do 31 ao 46. E Ele vai chamar aqueles que estão sendo comparados com ovelhas para entrar no seu reino. E Ele vai falar assim para essas pessoas: porque toda vez que eu tive fome e tive sede, vocês me deram de comer e de beber. Toda vez que eu senti frio, vocês me deram de vestir. Toda vez que eu tive preso, vocês foram me visitar. Daí eles vão perguntar assim: mas Senhor, quando é que o Senhor teve fome e nós demos o que de comer para Ti? Quando é que o Senhor teve doente e a gente cuidou? Quando é que teve preso e nós fomos visitar? Daí esse Senhor vai responder, o Senhor, que aquele rei representa Jesus, Ele vai responder para esses que Ele está convidando para entrar no seu reino assim: porque toda vez que vocês fizeram isso para um destes meus pequeninos, na verdade vocês fizeram isso para mim. E daí Ele vai voltar para aqueles que Ele está comparando com os cabritos que vão ser lançados para o castigo eterno, e vai dizer para eles: porque eu tive fome, eu tive sede, mas vocês não me deram nada para comer nem beber. Eu senti frio, mas vocês não me deram nada para vestir. Eu estive preso, mas ninguém foi me visitar. E daí eles vão perguntar ao rei, ao Senhor: quando é que aconteceu isso? Então Jesus vai dizer para esses: toda vez que vocês não fizeram isso para um desses meus pequeninos, você deixou de fazer para mim. Os irmãos estão lembrados de Saulo, quando ali naquele encontro com Jesus, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E qual foi a resposta do Senhor para Paulo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas quem é que Paulo estava perseguindo? Os cristãos, aqueles que invocavam o nome do Senhor. Mas quando Paulo estava lançando em prisão os irmãos, quem é que ele estava perseguindo? Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? A maneira quando nós amamos os irmãos, quando nós servimos aos irmãos, quando nós cuidamos dos irmãos. E não estou falando aqui só de irmãos, não, estou falando também dos incrédulos. Quando nós amamos o nosso próximo, a quem nós estamos amando?
A quem nós estamos servindo? Você percebe que servir aos irmãos é servir ao Senhor? Então esse é um aspecto que hoje à tarde eu estava considerando. O que é o viver cristão? Outro aspecto, em Colossenses 1,10 fala assim, se você puder abrir na sua Bíblia aí, Colossenses 1,10. Amém ou não amém? Quem achou, lê comigo. A fim de viver de modo digno para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Daí então aqui Paulo está falando disso, de um viver que é digno do Senhor, um viver que é para o agrado do Senhor, um viver que agrada ao Senhor. Eu estou ajudando os irmãos a considerar aqui o que é viver para Cristo. E Paulo está falando aqui de um viver que é para o agrado do Senhor. E que viver é esse? É um viver que frutifica em toda boa obra e que cresce no pleno conhecimento de Deus. Em Efésios 4, Paulo também fala desse viver digno do Senhor. Em Efésios 4, Paulo fala assim, versículo 1: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmãos, nós somos chamados pelo Senhor? Amém. Você recebeu esse chamamento? Amém. Paulo está dizendo aqui, tem uma vida, tem um viver digno desse chamamento. E como é esse viver digno desse chamamento? Com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade. Você sabe o que é ser longânimo? Irmãos, longânimo é ter um longo ânimo. Talvez quem é pai e mãe aqui tenha alguma noção. E quem ama os filhos talvez tenha essa noção. Com a Giovana, eu acho que eu tenho um longo ânimo. Os filhos, eles desobedecem. Os filhos, eles erram. Eles fazem coisas que nós desaprovamos. E daí o que a gente faz? Corrige, exorta, ensina, não é? Longânimo, um longo ânimo. Deus tem um longânimo com a gente? Ele tem ou não? Muito! Ah, irmãos, o Senhor falou para Pedro até quantas vezes devia perdoar? 70 vezes 7, que dá 490. Quantas vezes Jesus já te perdoou? Ah, irmãos, eu não diria 490. Eu não sei, é incontável, não dá nem para dizer quantas vezes. Às vezes alguém erra com a gente e a gente desiste, a gente deixa de amar, a gente rejeita. Aqui está falando de nós nos tornarmos bons sem morrer. Aqui está falando de um viver correto. Aqui está falando de um viver justo, de um viver honesto. Irmãos, por que é, para considerar isso, por que é que nós, como cristãos, devemos ter um viver correto? É simplesmente uma questão moral? Por que nós devemos pagar as nossas contas e não ficar devendo? Por que é que nós devemos ser justos e não injustos? Não fazer as coisas sem querer tirar proveito, sem querer enganar? Por quê? É simplesmente uma questão de moral? Por quê? Qual que é a motivação de um cristão para ele desejar ser correto, ser justo, ser honesto? É simplesmente uma questão moral? Eu vou perguntar para os irmãos: esporte, pessoas relacionadas ao esporte, que trabalham com formação, algumas delas ensinam as crianças a serem honestas, corretas? Ensina sim. Tem muita. Eu quando era criança jogava futebol na Wenscorn. Eu lembro que tinha uma exigência para você poder treinar, você precisava tirar boas notas na escola. Então eu ensinava boas coisas assim. E tem um monte de organização humana que também ensina isso.
cristão? Qual é a motivação do cristão para ter uma vida honesta, uma vida justa, uma vida correta? Irmãos, a resposta que eu cheguei nessa tarde é: Deus é assim. Jesus é assim. Jesus é honesto. Jesus é correto. Jesus é justo. Jesus, ele tratava bem as pessoas. Jesus ensinava, se alguém pediu para você alguma coisa, não dá só aquela coisa, dá ainda mais. Jesus lavava os pés das pessoas, não é? Ele lavava os pés dos discípulos. O que é que me motiva a querer ter um viver digno dele? É ele mesmo. É olhar para ele, é olhar para o meu mestre. Não tem nenhuma motivação maior para eu querer ter uma vida correta do que o meu mestre, ele mesmo. Em Atos diz assim, que em Antioquia os discípulos, eles foram chamados pela primeira vez cristãos. É interessante esse versículo de Atos, está em Atos. Ai meu Deus, onde que está mesmo? É em Atos, não perder tempo. Eles foram chamados pela primeira vez cristãos. Presta atenção no verbo. Eles foram chamados. Não diz assim, eles se chamaram, eles se intitularam. Não, eles foram chamados. Olharam para eles, para aqueles discípulos, e chamaram eles de cristão. De onde que existiu isso? Então, vou tentar dar um exemplo aqui. Então imagina só que o Roberto, ele é um modelo para todos nós, e a gente passa a imitar o Roberto, e daí de tanto nós seguirmos o Roberto e nos tornarmos iguais ao Roberto, alguém olha para nós, as pessoas olham para nós e falam assim: olha lá um Robertano. Você entende o nome Robertano? Por que Robertano? Por que chama de Robertano? É 11h26, obrigado, Bessa. É isso mesmo, 11h26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Você chamaria alguém de Robertano? Por se tornar alguém igual ao Roberto. Por ser acontece isso muito de pai para filho, não é? Então daí tem lá o Vitor. Ele tem o filho dele que chama Vitor Leonardo. Daí você olha coisas para o Léo que te faz lembrar do Vitor. Então é muito comum nessa situação alguém falar: ô Vitinho, vem cá Vitinho, não é? Ou o Júnior, ô Juninho. Por quê? Porque o filho lembra o pai. Cristãos vem de cristiano, vem de Cristo, seguidor de Cristo. Eles foram chamados cristãos. Irmãos, que as pessoas possam olhar para nós e possam dizer a nosso respeito: eis ali um cristão de verdade. Amém. Eis ali alguém que parece com Cristo. No passado eu já contei isso para os irmãos. Uma vez a Lídia me deu uma Bíblia de presente. Nós não tínhamos casado ainda não, mas ela escreveu algumas coisas na capa dessa Bíblia. E uma das coisas que ela escreveu é: não existe ninguém que me faz ver Cristo mais do que você. Eu posso ver Cristo nos seus olhos. Irmão, será que a coisa continua assim? Ela disse algo parecido assim. Mas você consegue perceber que pelas nossas atitudes, que pelo nosso olhar, as pessoas podem ver Cristo. Eu já também disse isso para os irmãos e gostaria de repetir. Não existe nada neste universo que vai me dar maior prazer como pai de eu ver
no olhar da Giovana, olhos brilhando por causa de um encontro com o amor de Jesus. Isso é reconhecido. Você já olhou para os olhos de alguém que se converteu e que tocou no amor de Jesus? Você já reparou no brilho dos olhos de alguém assim? É um olhar de Cristo. Irmãos, que nós possamos viver para Cristo. Amém. Um viver que expressa o Senhor. Em Mateus 28, do 18 ao 20, uma outra coisa que eu fiquei considerando, o que significa viver para Cristo? Viver para o Senhor é fazer aquilo que Ele manda, é obedecer. O que o Senhor falou em Mateus 28, 18? O que Ele falou para os discípulos? Os irmãos estão lembrados da primeira palavra sem abrir a Bíblia? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora eu vou precisar abrir para continuar. Eu lembro mais ou menos que fala, mas de cabeça não para aí não, faça discípulo, batiza. Jesus está mandando os discípulos fazer isso, ensina esses novos convertidos, ensina eles a fazer o quê? A guardar todas as coisas que vos tenho. Ensina eles a me obedecer. Jesus, Ele ensinou, Jesus, Ele ordenou. Que mandamento o Senhor deixou para nós? Quais são os mandamentos que o Senhor deixou para nós? Qual é o maior de todos? Amar a Deus acima de todas as coisas. E qual que é o outro mandamento semelhante a esse que Ele também deixou? Amar uns aos outros. Como um novo mandamento vos dou. Quando Ele fala isso, qual que é o novo mandamento? Que ameis uns aos outros, como Jesus nos amou. Irmãos, Jesus viveu uma vida por amor a nós. Ele viveu, Ele morreu por amor. E assim como Ele nos amou, Ele pede que nós nos amemos uns aos outros. Outro mandamento que Ele disse: ide, fazei discípulos, ide, pregar o Evangelho. Por que eu prego o Evangelho? Porque Ele mandou. É um mandamento do Senhor. Nós devemos fazer aquilo que Jesus mandou. Sabe, das passagens da Bíblia, tem algumas passagens que para mim são especiais. Elas penetram no coração, elas puxam. Considera o Sermão do Monte, essa é uma das passagens. É o trecho mais longo do ensinamento de Jesus. E ali tem coisas que Jesus mandou fazer. E as palavras do Senhor de Mateus 5 a Mateus 7, o sentimento que eu tenho é que são palavras que penetram no meu coração. E faz aquilo, como diz a palavra também, divide alma de espírito. Vai assim, além da superficialidade, e toca lá no profundo. São coisas que o Senhor falou. Uma das coisas que o Senhor falou, quando vai orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Quando deres esmola, quando jejuar. Por que Jesus está falando quando der esmola? Porque Ele espera que você pratique isso. Quando jejuar, Ele espera que você pratique isso. Quando orar, Ele espera que você pratique isso. Mas daí Ele diz como é que faz. Faz em secreto. Faz não para buscar sua própria glória, mas faça como quem quer ser visto pelo Pai. E o Pai, Ele vê você em secreto. E o Ai, Ele
te recompensará. Isso não é maravilhoso, irmão? Então, viver para o Senhor é obedecer ao Senhor. Até que ponto nós devemos obedecer ao Senhor, irmãos? Até, a Adriana respondeu, até a morte. Tem um versículo que fala que os verdadeiros discípulos são aqueles que dão a vida por mim. Eu queria ler um trecho aqui de um texto que a Lídia separou, para ela estar me contando. Fala assim, ó: há um incidente na história antiga que nos ajudará a lembrar o que significa esse conceito. Um rei orgulhoso, chefe de um grande exército, ele exige a rendição do rei de uma pequena, mas valente nação. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Então está falando de um rei mau, orgulhoso, e que exige a rendição de um outro rei de uma pequena nação. Quando os emissários do primeiro rei entregaram a mensagem, o segundo rei chamou um dos seus soldados e ordenou que ele se matasse. O soldado obedeceu prontamente. Estou falando do rei bom. Daí ele chamou um segundo soldado, que também obedeceu de imediato, tirando a própria vida. Chamou um terceiro, que também obedeceu de imediato. Os irmãos estão entendendo? Tinha um rei, veio um outro rei, querendo subjugar aquele rei, um rei orgulhoso, um rei mau, e falou: eu sou o rei mau, Eliseu é o rei bom. E falou para ele se submeter. Daí esse rei bom, o que ele fez? Ele chamou lá o soldado, Eliseu chamou o Vitor e falou: se mata. O Vitor, em obediência a ele, se matou. Daí ele chamou o segundo, chamou o Dio e falou: se mata. O Dio, em obediência, também se matou. Daí ele chamou o terceiro, o Vladimir, e falou: se mata. Ele, em obediência, também o que fez? Se matou. Daí, esse rei bom, o Eliseu, falou assim para aquele enviado: vão e contem ao seu senhor que eu tenho 3.000 homens do mesmo tipo. Digam-lhe que pode vir. O rei contava com homens que não consideravam a própria vida valiosa se o rei o requisitasse. É esse tipo de obediência que Deus requer. Foi esse tipo de obediência prestada por Cristo. É esse tipo de obediência que Ele ensina. Que seja esse tipo de obediência e nada menos que nós procuremos aprender. Que seja desde o início da nossa vida cristã esse o nosso alvo, para evitarmos o erro fatal de chamar Cristo de Senhor e contudo não fazer o que Ele manda. Irmãos, Cristo morreu por todos nós, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Porque é que ao longo da história muitos mártires existiram, porque eles eram obedientes ao seu Senhor. Eles foram constrangidos por esse amor. Os irmãos sabem. Os irmãos sabem, aqueles que acompanharam as pregações do irmão Gino, quando ele esteve aqui em Rio Claro, ele compartilhando a compreensão dele a respeito da grande tribulação, e se o arrebatamento é antes ou pós grande tribulação, e a maneira como o irmão entende, e vários outros mestres entendem, é que o arrebatamento será após a grande tribulação. E o que vai acontecer com os cristãos durante a grande tribulação, se isso de fato for assim? O que é que vai acontecer com os cristãos durante o período da grande tribulação? Vão ser perseguidos, vão ser martirizados. O que nós vamos fazer se isso acontecer com a gente, irmãos? Tem lugar do mundo que acontece isso. Tem lugar do mundo que aparece, estou falando da Coreia do Norte, eu estou falando em países da América do Sul, até mesmo como a Colômbia, que está lá cristão reunido e de repente chega a gente queimando tudo. Um verdadeiro princípio
é alguém que dá a sua vida pelo Senhor. Isso é viver para o Senhor. Eu vou encerrar mais em 2 minutos, irmãos. Eu estou encerrando nesse ponto que fala de Cristo e a sua relação com a criação. Ele criou todas as coisas e criou para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Antes que tudo existisse, Ele já era. E no final fala, nele tudo subsiste. Sabe quem é que sustenta todas as coisas? É Jesus Cristo. Amém. E Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Em Gênesis 8:22, considere esse versículo. Em 2 minutos eu encerro a palavra, tá, irmãos? Olha o que fala em Gênesis 8:22. Se esforça aí para prestar atenção. Gênesis 8:22 fala assim. Os irmãos acharam? Vamos ler? Enquanto não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem pode garantir isso? Quem pode falar enquanto durar a terra? Às vezes as pessoas começam a falar, eu acho que daqui a pouco não vai ter mais inverno não, do jeito que as coisas estão indo. Você já ouviu pessoas falando assim, a respeito do Brasil, do jeito que as coisas estão indo, já não vai ter mais inverno, só verão. Irmãos, isso não vai acontecer, porque alguém prometeu e falou, enquanto a terra durar, vai haver verão, vai haver inverno, vai haver dia, vai haver noite, vai haver calor, vai haver frio. Quem é que pode garantir isso? O Senhor mesmo. A Bíblia fala, quem é que sela as estrelas no céu? Quem é que fixa o sol onde que ele está? E ele não sai dali? É o Senhor. É Ele quem sustenta todas as coisas. Irmãos, e é Ele também que é capaz, é só Ele que pode sustentar a nossa fé. Só Ele. Os irmãos estão lembrados de Pedro? Ele estava no barco, Jesus veio andando por sobre as águas. Acharam que era fantasma, mas alguém viu melhor, não, é o Senhor mesmo. E daí Pedro, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. E o que Jesus falou? Vem, Pedro. E daí Pedro ele sai do barco e começa a andar por sobre as águas. Para quem é que Pedro está olhando naquele momento? Ele está olhando para Jesus. Mas chega um momento que Pedro ele tira os olhos do Senhor. E o que acontece quando Pedro ele tira os olhos do Senhor? Ele começa a naufragar. Irmãos, Jesus, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Amém. Se nós tirarmos os olhos dele, nós afundamos. Se os nossos olhos permanecerem no Senhor, nós podemos andar por sobre as águas. Se nós olharmos para o Senhor, nós podemos ser curados. É olhar para o Senhor que nos liberta. É olhar para o Senhor que nos cura. É olhar para o Senhor que nos dá força. Que os nossos olhos possam continuar voltados para o Senhor. Amém. Até que Ele venha. Então, de fato, os nossos olhos verão Ele, sem mais nenhum impedimento. Ou até que nós sejamos martirizados. Porque Estevão também, enquanto estava sendo martirizado, ele levantou os olhos para os céus. E quem ele viu? Jesus, de pé. Jesus que era por ele. Jesus que estava não sentado no seu trono, mas que naquele momento estava de pé. Que os nossos olhos possam estar voltados sempre para o Senhor. Amém. Meu apelo final essa noite é que nós possamos prosseguir conhecendo o Senhor. E ainda meu apelo final é que nós possamos viver para o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus. Amém.
Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor é. Jesus Cristo, Tu és o Criador de todas as coisas. Nós te adoramos porque tudo veio a existir pela palavra do Teu poder. O Senhor é antes de todas as coisas. Ah, Senhor, tal conhecimento é maravilhoso demais para nós. Antes que qualquer coisa nesse universo existisse, o Senhor já era. Antes que houvesse terra, antes da criação, o Senhor já existia. O Senhor é o princípio de todas as coisas. E todas as coisas vieram a existir por causa da Tua vontade. Tudo foi criado por meio do Senhor. E para o Senhor. Senhor, nós reconhecemos isso. Nós existimos para o Senhor. Nós vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Se estamos aqui nessa noite, é para o Senhor. Ah, Senhor, continua abrindo os nossos olhos, nos livrando de todo tipo de engano. Senhor, o nosso coração, ele se corrompe tão facilmente, Senhor. Oh, Senhor, nós somos corrompidos tão facilmente pelo pecado, pelo engano de Satanás. Oh, Senhor, ele vive nos enganando tão frequentemente, nos fazendo separar da simplicidade e da pureza do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Sustenta a nossa fé. Assim como o Senhor estendeu os braços para Pedro quando ele estava afundando, nessa noite, Senhor, nós precisamos do estender dos Teus braços, para que nós consigamos, Senhor, emergir de todo naufrágio, Senhor. Queremos viver para o Senhor. Nos livra, Senhor, de vivermos para o trabalho. Nos livra, Senhor, de vivermos para o pecado. Nos livra, Senhor, de vivermos para nós mesmos. Nos livra, Senhor, de vivermos para o mundo, em busca dos prazeres do mundo. Senhor, queremos viver para Ti. E queremos compreender melhor o que significa viver para o Senhor. Queremos amar as pessoas. Queremos cuidar dos Teus pequeninos. Senhor, queremos amar a igreja. Queremos amar as reuniões. E em tudo, Senhor, queremos ser agradáveis. Queremos ser santos, Senhor, porque o Senhor é santo. Queremos ser justos, Senhor, porque o Senhor é justo. Queremos ser honestos, Senhor, ter uma vida honesta, porque o Senhor é honesto. Nós queremos ser amáveis, porque o Senhor é amável. Em tudo queremos nos tornar iguais a Ti. Ah, Espírito Santo, nós confiamos no Senhor. Nós não conseguimos, mas nós cremos no Teu Espírito que está em nós. Louvado seja o Senhor.